Neste vídeo conheceremos os dois gigantes mais perigosos de toda a Bíblia. Número 1. Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, foi um poderoso e infame rei amorreu de Bazã, que reinou em Astarote durante a época de Moisés e lutou contra os israelitas em seu caminho de volta para a terra prometida. Deus concedeu aos israelitas a vitória sobre as forças do rei Og, e Moisés e os israelitas capturaram Bazã, uma terra fértil a leste do rio Jordão. Devido à força aterrorizante de Og e à relativa inexperiência das forças israelitas, a vitória foi significativa. Antes do encontro dos israelitas com Og, rei de Bazã, houve uma batalha com outro rei amorreu, Seom. Moisés havia pedido a Seom para permitir que os israelitas passassem por sua terra, prometendo não tomar nenhum dos recursos dos amorreus ao longo do caminho. Mas Seom, em vez disso, reuniu suas forças e atacou os israelitas. Deus ajudou Moisés e os israelitas a derrotarem os amorreus e tomarem suas terras. Números capítulo 21, versículos 33 a 35 diz: Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. De tal maneira o derrotaram, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. E tomaram posse da terra dele. Lemos: Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Esta foi outra batalha que Israel não iniciou. Ainda assim, Israel estava mais do que à altura do desafio, e através de seu Deus, eles ganharam uma vitória gloriosa. Não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão. Este foi o encorajamento necessário porque Og de Bazã era conhecido por seu tamanho e força. Og foi mais um rei amorreu que não representava uma ameaça para Israel, porque o Senhor já o havia dado, juntamente com seu domínio a Israel. O resultado da luta de Og já estava predeterminado antes mesmo que ele vestisse sua armadura. A batalha entre as forças de Og e as forças de Moisés é descrita em Deuteronômio. De acordo com o texto, Og governava 60 cidades fortificadas, todas conquistadas pelos israelitas. Isso deu a Israel mais território para ocupar no lado leste do rio Jordão, e demonstrou a eles que poderiam vencer os poderosos inimigos que enfrentariam no lado oeste do rio Jordão através do poder de Deus. Assim como Seom, Og liderou todo o seu exército na batalha contra Israel, e no caso de Seom, Deus já havia decidido entregar o rei, junto com todo o seu exército e terra, a Israel. Israel destruiu toda a população e tomou o controle de todas as 60 cidades do reino de Og, que tinham as mesmas altas muralhas que as de Seom. Quando Deus escolhia entregar um inimigo ao seu povo, mesmo cidades fortes e fortificadas não eram páreo para o inimigo. No futuro, quando chegassem a Jericó, a ilustração mais marcante dessa realidade ocorreria ali. Ele também era um homem gigantesco, com uma cama de ferro que tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, ou seja, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. A inclusão desse detalhe destaca o tamanho de Og. Um homem que precisava de uma cama desse tamanho provavelmente era muito alto, com mais de 3 metros. Israel triunfou contra Seom e Og e tomou o controle de suas extensas terras na margem leste do rio Jordão após derrotá-los. Era óbvio que Og não era um governante fraco. Israel não tinha motivo para se preocupar com o tamanho de seus oponentes. Tudo o que era necessário deles era lembrar o quão poderoso seu Deus era. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11 diz: Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Sua colossal cama havia se tornado famosa e, sem dúvida, havia sido guardada como uma lembrança. A notícia da vitória se espalhou rapidamente, instilando medo nos corações daqueles em Canaã. Raabe,
uma prostituta de Jericó, acreditava que o Senhor tinha poder até mesmo sobre aquela cidade fortemente fortificada, porque ela e outros haviam ouvido falar da vitória sobre Seom e Og. Josué, capítulo 2, versículo 10, conta: Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Moisés usou a vitória para encorajar os israelitas ao deixá-los sob a liderança de Josué, prestes a entrar em Canaã. De acordo com Deuteronômio 3:11, Og era um descendente dos Refaíns, indicando um homem de grande estatura ou gigante. Og é referido como o último dos Refaíns. Refaíns é uma palavra hebraica para gigantes. Os Refaíns eram um povo que vivia em Canaã e em outros lugares durante o tempo de Moisés e Josué. O termo Refaíns é descritivo, não étnico, significa terríveis. Os Refaíns eram gigantes endurecidos pela batalha. Quando os israelitas tentaram pela primeira vez entrar na Terra Prometida, os espiões relataram que ela era habitada por gigantes conhecidos como Nefilins e filhos de Anak. As referências repetidas aos Refaíns nestes primeiros 3 capítulos demonstram que Israel, ao confiar em Deus, era mais do que capaz de derrotar essa temível raça de guerreiros. Também demonstra que o medo desses homens era infundado, em Números capítulo 13, quando eles se recusaram a entrar na Terra Prometida. Suas desculpas se mostram mais fracas à luz das vitórias da próxima geração. Nada é difícil demais para Deus. Nada é impossível para ele. Número 2. Golias. Golias era um gigante filisteu. Os filisteus eram inimigos dos israelitas e estavam reunidos para a guerra nessa época. Não fazia muito tempo que os filisteus haviam sido completamente derrotados, mas agora estavam tentando um retorno. Eles invadiram o território israelita e pareciam ter tomado posse de parte dele enquanto acampavam em uma área controlada por Judá. 1 Samuel capítulo 17, versículos 1 a 4. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Golias era um homem enorme, provavelmente com cerca de 2,97 metros de altura, e se você adicionar à sua altura o comprimento de seus braços quando ele os levantava sobre a cabeça, pode imaginar que criatura imponente ele deve ter sido. Mas não era apenas o seu tamanho. 1 Samuel capítulo 17, versículos 5 a 7. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Ele estava vestido com o que chamaríamos de cota de malha. Os filisteus se preparavam para a batalha vestindo uma grande peça de roupa de baixo que se assemelhava a uma lona e era coberta por anéis de bronze sobrepostos. Essa cota de malha protegia o usuário desde os ombros até os joelhos contra as armas usadas pelo adversário. Este estilo e tamanho particular de armadura corporal pesava cerca de 90 quilos nos padrões modernos. Golias estava armado com um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger as canelas e uma lança ou dardo de bronze pendurada entre os ombros. Todos esses itens eram feitos de bronze. Apenas a ponta de sua lança era feita de ferro e pesava cerca de 11 quilos. De acordo com o relato escrito, ele estava acompanhado por um escudeiro que caminhava à sua frente. A palavra hebraica usada aqui se refere ao maior escudo usado em batalha.
grande o suficiente para proteger um adulto. Está muito claro que seu propósito era proteger o corpo de Golias das flechas disparadas pelo inimigo. Assim, além de sua armadura corporal, Golias tinha esse homem correndo à sua frente, empunhando um escudo do tamanho de um homem para proteção adicional. Faça uma pausa e permita que sua mente imagine a cena impressionante que você acabou de ler. Imagine o terror que você sentiria se tivesse que enfrentar um gigante desse tamanho, que também estava protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as chances estão contra qualquer um que seja tolo o suficiente para enfrentá-lo em batalha. Observe o que esse guerreiro gigante fez. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 a 16 conta: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Golias sugeriu uma estratégia popular nas civilizações orientais, o combate representativo, ou seja, um confronto 1 contra 1. Ele seria o representante do exército filisteu, enquanto a escolha de Israel seria o representante do exército israelita. Quem ganhasse, seu exército seria vitorioso, e quem perdesse, seu exército inteiro perderia. Ao longo de cerca de 1 mês e meio, ele desfilava todas as manhãs e noites, vangloriando-se de seu tamanho e poder, desafiando qualquer um a lutar com ele. Um jovem chamado Davi estava cuidando do rebanho de ovelhas de seu pai naquela época, e fazia isso na pequena cidade de Belém, que fica nas montanhas da Judéia. Ele estava muito longe de ter idade suficiente para se alistar no exército. Na verdade, Davi provavelmente não estava ciente da situação existente entre os israelitas e os filisteus naquele momento. É possível que ele nem tivesse ouvido falar de Golias. Seu único conhecimento era que seus 3 irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Então Jessé chamou Davi para cumprir uma tarefa. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 e 18 conta: Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Davi não tinha intenção de lutar. Seu pai apenas o enviou para levar um lanche para seus irmãos e informá-los que estava preocupado com eles. O sol nasceu como em qualquer outra manhã para Davi e Golias naquele dia. Não havia nenhum aviso, mas, na realidade, o 41º desafio matinal de Golias seria o último, e a vida heróica de Davi começaria. Davi se levantou cedo no dia seguinte e fez exatamente o que seu pai o havia aconselhado a fazer. Ele deixou seu rebanho de ovelhas com outro pastor. Então, ao se aproximar dos arredores do acampamento israelita, ele percebe as tropas se preparando para a batalha e ouve o grito de guerra. Ele simplesmente deseja observar o que está acontecendo. Então, Davi correu para a linha de combate e entrou para cumprimentar seus irmãos, deixando a bagagem aos cuidados do guardador de bagagens. Considere as circunstâncias.
Enquanto estava lá com seus 3 irmãos, Davi ouve um grito alto do outro lado do vale. E então todos ao seu redor começam a correr para trás e se esconder dentro de suas tendas. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e ficaram com muito medo. Lembre-se de que Davi nunca testemunhou ou ouviu o desafio desse gigante de Gate. Ele vê um homem enorme envolto em armadura, gritando ameaças e desafios e amaldiçoando o Deus de Israel enquanto olha para o campo de batalha. Agora, lembre-se, este é o 41º dia em que os israelitas encontraram Golias, mas esta é a primeira vez que isso acontece para Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 26 e 27, diz: Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Saul havia desenvolvido um esquema para atrair alguém a enfrentar o gigante e morrer. O problema era que ele era o único homem no acampamento de Israel que era capaz de lutar contra Golias. Ele era cabeça e ombros acima de todos os outros e era o líder do povo. Saul elaborou uma estratégia que, idealmente, atrairia outra pessoa para o confronto. Ele prometeu ao homem que matasse Golias uma grande recompensa, além da mão de sua filha em casamento e uma isenção de impostos sobre a casa de seu pai. Uma noiva, uma vasta riqueza e uma vida livre de impostos não parecem tão ruins, não é? Ainda assim, não foi o suficiente para atrair um voluntário. As pessoas ao redor de Davi o informaram sobre a estratégia de incentivo, que incluía uma variedade de motivações externas. Então, aqui está Davi, vestido com suas roupas mais simples de pastor e armado com suas armas mais simples de pastor, sua funda e seu cajado, pronto para lutar. E então acontece o ponto de virada. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 41 a 46 diz: O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi: Venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei. Cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Imagine as possibilidades. Davi permaneceu impassível diante dessa criatura maciça. Tudo o que Davi tinha era uma funda e uma pedra contra um gigante, usando 90 quilos de armadura. Uma pedra voou pelo ar, e isso foi o fim. Golias foi derrubado como um saco de pedras. Depois disso, os filisteus não ficaram por perto. Eles se dispersaram quando perceberam que seu campeão estava morto. Depois disso, Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém. Quanto às armas de Golias, Davi teve que usar a própria espada de Golias para matá-lo. O narrador diz que o herói guardou sua arma dentro de sua tenda. Elas permaneceram lá, como troféus. Este conflito decisivo entre gigantes nos ensina 4 coisas. Primeira, enfrentar gigantes é uma experiência intimidadora. Com uma perspectiva perfeita e a segurança de milhares de anos de distância, podemos olhar para trás e ver a ousadia e a vitória de Moisés e Davi. No entanto, considere como seria, mesmo com olhos de fé, estar diante da presença intimidadora daquele bruto. Davi, no entanto, afirmou que meu Deus é maior do que ele. Segunda, você tem que entrar na luta. Ninguém mais pode lutar por você. Seu Og é seu Og, seu gigante é seu gigante, e seu Golias é seu Golias.
"Ah, não se preocupe com isso", outra pessoa poderia dizer. "Mas é um Golias para você. Ninguém mais, nem mesmo um conselheiro ou um pastor, nem mesmo um pai ou um amigo, pode lutar por você." Terceira, confiar em Deus proporciona uma sensação de segurança. Moisés e os israelitas derrotaram Og. A confiança deles em Deus serviu como uma fonte de estabilidade em suas vidas. Quando você passa uma quantidade significativa de tempo de joelhos, é surpreendente quão estável você pode se tornar. No entanto, se você tentar derrotar o gigante por si mesmo, não terá sucesso. Quarta, adquirir vitórias é uma experiência que ficará com você. Espera-se que pensemos nas vitórias que tivemos no passado. É esperado que compartilhemos nossas histórias de leões e ursos, bem como nossas vitórias pessoais contra Golias. Talvez você não saiba o que está do outro lado do vale. Talvez você não tenha ideia de qual é esse gigante, mas ele está lá, assombrando você. Essa incerteza sozinha já é enorme, mas quando comparada ao próprio Senhor Deus, diga com fé: "A batalha é sua, Senhor. É sua luta. Eu confio em você. Eu entrego todas as minhas armas e habilidades a você e fico diante de você, confiando em você." Deus vê nossa necessidade de confiar nele, e seu amor é tão grande que ele não nos deixará passar mais um dia sem entregarmos nossos medos, preocupações e até mesmo confusões a ele, para que nada se torne mais importante para nós do que nosso Pai. Nunca, jamais esqueça: a batalha pertence ao Senhor. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.